Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje aí, como sempre, com muito assunto, com muita notícia importante pra gente trazer e abordar aqui, dar a nossa opinião, né? Vamos falar bastante sobre o próximo jogo do Vasco, clássico contra o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, que pode tirar o Vasco da zona do rebaixamento, né? Do grupo ali dos últimos 4 colocados do Campeonato Brasileiro. Vamos atualizar também a situação envolvendo treinador do Vasco. Será que o William Batista será mantido? Será que o Vasco vai apresentar um novo técnico aí nos próximos dias? Falar um pouquinho sobre isso e também vamos trazer novidades sobre o mercado da bola, né? O Vasco que ontem confirmou a terceira contratação para essa janela de meio de ano, né? 3 jogadores ali já chegando, um atacante, um zagueiro, um primeiro volante. Vamos falar quem são esses atletas e a expectativa por outros reforços, né? Mais um atacante, meio campo ali, né? Aquele meia armador, o camisa 10 que até agora não chegou, até agora não pintou, mais um zagueiro que poderia também estar sendo contratado. Então a gente vai, enfim, elaborar sobre esses assuntos e muito mais. Primeiramente eu quero convidar você a assistir o vídeo, né, até o final, deixar nos comentários sua opinião, deixar nos comentários sua crítica aí, tanto para o canal quanto para o Vasco da Gama, e peço também a sua ajuda, né, a sua colaboração, como sempre falo, né, é importante demais que vocês que assistem os nossos vídeos, primeiro, que estejam inscritos aqui no canal. Se você ainda não faz parte da nossa família, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, né, bem grande, escrito inscreva-se. Não esqueça também de ativar o sino das notificações, que também fica lá embaixo para você receber sempre no seu celular um aviso, uma notificação assim que a gente posta aqui o nosso conteúdo ou quando a gente entrar ao vivo no canal. E eu peço a ajuda de vocês e a colaboração de vocês, deixando aquele joinha, né, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo desse vídeo, né? Cada like que você deixa, o YouTube, ele entende que esse vídeo é legal, é bacana e ele pode aí compartilhar para mais e mais vascaínos aí, para que nossa família continue crescendo cada vez mais, beleza? E antes da gente começar o vídeo, eu queria deixar uma dica para você que tá precisando de um dinheiro, né? Precisando de uma grana. Eu sei que aí a grande maioria das pessoas ou já teve um emprego ou tem um emprego, né, de carteira assinada, e todo mundo tem direito ao FGTS, né, que é o Fundo de Garantia. E você pode sacar essa grana, você pode ter acesso a essa grana hoje, agora, nesse momento. Tudo que você tem que fazer é entrar em contato com a empresa Mais Ágil, que em menos de 24 horas eles vão aí pegar todos os seus dados e vão aí colocar essa grana na sua conta bancária. É o primeiro link aqui na descrição do vídeo de hoje. Manda lá uma mensagem para eles que eles vão facilitar a sua vida e você vai ter essa grana rapidinho aí no seu bolso, beleza? Então bora começar o vídeo falando de Vasco e Botafogo. Na verdade é Botafogo e Vasco, né? Que o Botafogo é o mandante do jogo. A partida vai acontecer no Engenhão, casa do Botafogo, né? Um jogo ali, de certa forma, que até o Campeonato Brasileiro começar, não assustava os vascaínos, né? Até porque o Botafogo no Campeonato Carioca foi muito mal. Não ficou nem entre os 4 primeiros colocados. No clássico entre Vasco e Botafogo no estadual, o Vasco jogou muito melhor, ganhou o jogo por 2-0 com muita facilidade. Inclusive o Botafogo teve 2 jogadores expulsos ali, né, naquela ocasião, e o cenário hoje é completamente diferente, né? O Vasco caiu demais de rendimento e o Botafogo cresceu demais de rendimento. Hoje o Botafogo é o líder disparado do Campeonato Brasileiro, tem 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, né? O Botafogo aí tem um número de pontos absurdo comparado com o Vasco nesse momento e vem como franco favorito, né? Vem aí como o time a ser batido, né? Acabou de vencer o todo poderoso Palmeiras, ganhou o clássico contra o Flamengo, enfim, o Botafogo tá voando, tá nadando de braçada, e o Vasco um momento completamente diferente, né? O Vasco vinha de 6 derrotas consecutivas, o Vasco vinha ali sem vencer um jogo desde a estreia do Campeonato Brasileiro, acabou acarretando com a demissão, com a saída do treinador Maurício Barbieri. E no último jogo agora, anteontem, contra o Cuiabá, tivemos a estreia do treinador interino, William Batista, né, que é o treinador do Sub-20, e o Vasco voltou a vencer, né? Então traz um pouquinho da moral, traz um pouquinho da confiança de volta, e eu acho, cara, se o nosso elenco voltar um pouquinho no tempo, olhar para aquela partida contra o Botafogo, não vejo motivo para a gente não ter condições de vencer. Ah, que o Botafogo tá melhor, o Botafogo tá organizado, tá, irmão, mas é o mesmo elenco de um lado e é o mesmo elenco do outro, tá? São os mesmos times que vão a campo, são os mesmos jogadores que vão estar indo a campo aí para essa partida dessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro. É óbvio que o Vasco teve toda essa confusão no meio do caminho, mas me leva àquele aí que se o Vasco entrar focado, se o Vasco entrar com disposição, com força de vontade, e se o William Batista fizer o feijão com arroz, né, fizer ali
o que a gente espera dele, que é levar a campo um time modesto, um time intenso, um time com qualidade ali de marcação, a gente pode sim, de certa forma, entre aspas, surpreender, né? Não gosto de falar essa palavra num clássico, mas, enfim, como o Botafogo tá melhor, eu acho que poderia sim dar uma rasteira, né? Dar uma pernada e sair com uma boa vitória desse clássico. O Vasco vai ter o desfalque do Gabriel Peck, um jogador super importante, um jogador aí que, na minha opinião, vem sendo um dos grandes destaques do Vasco nessa temporada. Na minha opinião, foi um dos melhores em campo nesse último jogo contra o Cuiabá. Peck levou o terceiro amarelo, então não joga. Mas também tem notícia positiva. Ontem, quem treinou normalmente foram 2 jogadores que estavam no estaleiro, estavam no departamento médico. São ali o Manu Capasso, nosso zagueirão argentino aí, voltou a treinar, pode ser titular ali ao lado do Léo, né, barrando novamente o Robson Bambu. E quem treinou ontem também e voltou a treinar, e treinou bem, inclusive, diga-se de passagem, segundo informações da gente aí, é o Pedro Raul. Fez ali um treino de finalização, acertou muitos gols ali, então quem sabe o Pedro Raul podendo voltar a ter uma oportunidade, sendo ao lado do Ryan, ouvindo do banco de reservas, né, poderia ajudar o Vasco também nesse clássico contra o Botafogo. Eu acho que o William Batista vai fazer algumas alterações na equipe, né, tendo em vista que o Peck não vai poder jogar. Pode ser que o Alex Teixeira seja deslocado para jogar aberto pelos lados de campo, né, ao lado ali do Ryan e talvez do Pedro Raul. Enfim, eu se fosse o William Batista, eu iria com a seguinte escalação. No gol, ou o Léo Jardim ou o Ivan. Léo Jardim voltou aí a fazer boas defesas no último jogo, acho que recuperou a confiança do torcedor. O sistema defensivo eu iria com o Lucas Piton na esquerda, com o Puma Rodrigues, que foi mal no último jogo, mas é o melhor que a gente tem na direita. Dupla de zaga com o Léo e com o Capasso. Meio de campo eu voltaria com o Rodrigo. Eu iria com um meio de campo muito parecido que o Vasco venceu o Botafogo e que fez aquela boa partida contra o Fluminense, contra o Flamengo no Campeonato Carioca. Eu iria com Rodrigo de primeiro volante, Jair de segundo volante, e eu iria com Marlon Gomes ali como terceiro homem de meio de campo. Marlon é um motorzinho, né? Naquela ocasião, quem jogou foi o Cauã Barros, mas que tá machucado agora, só volta daqui a 2 meses. Então eu iria com esse trio no meio de campo, e lá na frente eu iria com Alex Teixeira, aberto do lado direito, Ryan centralizado, e eu iria com o Eric Marcos jogando ali na vaga do Figueiredo. Acho que o Eric Marcos tá pedindo passagem, é um jogador que a cada jogo que passa, sempre que entra, ganha com o torcedor vascaíno, né? Muita dedicação, muita entrega, muita velocidade, um jogador arisco, habilidoso, que gosta de finalizar. Eu acho que tá vivendo um momento melhor que Figueiredo aí na atualidade. Então essa seria a minha escalação. Se você me perguntar se eu acho que o Vasco tem condição de ganhar, eu, como falei no começo, acho que sim. Acho que o Vasco tem plenas condições, sim, de vencer o Botafogo. Não acho que o Botafogo é esse bicho-papão todo aí que estão falando. Acho que tá com muita confiança, tá com muita moral, mas clássico, irmão, é clássico. E Botafogo, na grande maioria das vezes, acaba sendo o nosso freguês. Então espero aí que essa tradição continue e que no próximo jogo aí o Vasco possa vencer. E lembrando para vocês que lá na Bet77 eles estão com aquela promoção exclusiva ainda de 120% no seu primeiro depósito. Ou seja, ganhou ali qualquer valor que você depositar, botando o código promocional Cruz Maltino 77, esse código que tá aqui embaixo, eles vão dar para você um depósito ali a mais de 120%. Botou 10, ganhou 22. Botou 50, vai ganhar lá mais uma grana. Botou 100, ganhou 220. Então, quem quiser, corre lá, faz o depósito e pode apostar na vitória do Vascão, que vem como azarão. Vai pagar um absurdo de dinheiro nessa vitória, e aí fica a recomendação para quem quiser tirar proveito aí dessa parceria. Beleza? Falar agora sobre a situação de treinador. A informação que eu tenho é que o Vasco tem hoje o Rogério Ceni ali como a primeira opção brasileira, né, um treinador brasileiro para assumir o cargo ali, caso o William Batista deslize nesse próximo jogo contra o Botafogo, e tem ali a prioridade de treinadores estrangeiros, né, treinadores portugueses, treinadores argentinos, mas a informação que a gente tem é que eles irão tentar dar uma vida longa ao William Batista. Se o William vencer ou empatar esse jogo contra o Botafogo, ele vai ter mais uma oportunidade contra o Cruzeiro. Se o Vasco vencer o Cruzeiro em casa, pode ser que o William Batista seja efetivado. Você vai me perguntar, Mário, é uma boa opção? Cara, eu acho um risco muito grande. Respeito, admiro, quero muito o bem do William Batista, mas ainda é um treinador muito cru, muito jovem. Nunca comandou uma equipe profissional aí, principalmente do calibre, né, da dimensão do Vasco, um clube com 25 milhões de torcedores. Eu torço muito pro William ter uma carreira gigantesca, tanto no Vasco quanto aí no futebol brasileiro. Quem sabe aí um futuro aí brilhante para ele. Mas eu tenho medo, cara, eu tenho medo. O Vasco tá numa situação complicada
complicadíssima, mas enfim, vamos esperar, vamos ver aí como que o Vasco vai desempenhar contra o Botafogo, se o Vasco ganhar bem, jogando um bom futebol, né, um futebol diferente do que vinha fazendo aí sob o comando do Barbieri. De repente o torcedor abraça, de repente o torcedor vai comprar essa briga, né, e o vascaíno de repente até esqueça, né, o fato de a necessidade de trazer um novo técnico. Mas a situação é essa. Nesse momento, o William Batista tá aí com moral, tá aí sendo empolgado, né, pelo elenco, o elenco abraçou ele com grandeza, e dentro do clube também, né, as pessoas lá, o Paulo Brax, o Luiz Melo, os executivos da 777 estão ali dando essa moral pro William Batista nesses próximos jogos aí do Vasco no Campeonato Brasileiro. E agora passando aqui para mercado da bola. Ontem, período da tarde, o Vasco oficializou, através das suas redes sociais, aí, a contratação, né, do Serginho, atacante, jogador que joga pelos lados de campo, pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, não é centroavante, não é goleador, é muito mais um jogador de assistência, muito mais um jogador de linha de fundo, jogador que nunca teve destaque por onde passou, mas chega aí, né, como uma aposta, chega ali como um jogador para compor elenco, acho que até vai ser titular na partida já contra o Cruzeiro, pela carência que o Vasco tem hoje no elenco nessa posição. O outro jogador que também já tá ali no Rio de Janeiro, já tá ali participando ali das atividades, é o zagueiro Maicon, jogador que vem do Santos, em término de contrato por lá, né? Um jogador muito experiente, 34 anos, é um jogador que também, na minha opinião, deveria vir para compor elenco, tá? Não acho que é uma contratação que deveria chegar para ser titular ao lado do Léo, mas é um jogador que passou pelo Galatasaray, passou pelo Porto, ano passado no Santos até jogou um bom futebol, mas esse ano caiu muito de qualidade, então é um jogador que já vem muito contestado pela torcida. E ontem à noite tivemos a informação que o Vasco fechou a terceira contratação para essa janela de transferências, e esse é um reforço para mim, né, de um calibre um pouco mais alto, é um reforço que hoje é um jogador que é capitão e titular da seleção chilena, que é o Gary Medel. Ah, Mário, já tem 35 anos. Irmão, muitas vezes o jogador de 35 anos ainda pode jogar em alto nível 1, 2, 3, 4 temporadas. Vice Nenê, vice outros jogadores ali, né, que já vestiram a camisa do Vasco e conseguiram, né, manter um alto nível aí mesmo passando dos 35 anos. O Gary Medel chega com 18 meses de contrato, ele chega aí para ser aquele pitbull, né, para ser aquele novo Guinha Azul, aquele jogador que vai comandar ali a primeira volância, que vai dar liberdade para os homens de meio de campo, que vai dar liberdade para os nossos atacantes e que vai proteger o sistema defensivo. Eu acho que o torcedor vascaíno vai se apaixonar pelo Gary Medel, pela disposição, pela força de vontade, pela intensidade que ele vai trazer. Um jogador, tecnicamente falando, não é nenhum craque, não é aquele jogador que vai pegar, dar ovinho nos outros, dar caneta, não vai ser tipo jogador, mas é aquele jogador de pegada, de embate, de intensidade. Então, por esse motivo, eu acho que o torcedor vascaíno vai realmente gostar muito quando ele vestir a camisa e for para dentro de campo. Em relação a outros reforços, o Vasco aí segue negociando a contratação do meia atacante Rodrigo Salazar, jogador da seleção uruguaia, né, jogador de 23 anos que pertence ao Schalke 04. O Vasco parece que fez uma proposta de empréstimo com a obrigação de comprá-lo, né, negociação similar ao que o Vasco mantinha em relação ao zagueiro Lianco. E outra notícia que também saiu ontem à noite é que o Vasco sondou a possibilidade de contar também por empréstimo com o atacante Gustavo Blanco, argentino, 31 anos, que fez ali uma grande temporada já em alguns clubes lá da Europa, como o Shakhtar Donetsk, né? Foi multicampeão lá vestindo a camisa do Shakhtar, se eu não me engano, chegou até a jogar com Alex Teixeira e atualmente joga no Campeonato Espanhol. Então essas são as situações de momento. O outro jogador que também foi especulado foi o Lucas Prato, ex-São Paulo, ex-Atlético Mineiro, que nesse momento está livre no mercado. Enfim, eu acho que o Vasco deveria trazer mais um camisa 9. Pedro Raul até agora não desempenhou o futebol que a gente esperava dele. E a situação aí de camisa 10, situação de mais um zagueiro, a gente torce para que realmente isso aí se desenvolva o mais rápido possível, porque o Vasco não tem tempo a perder. Então é importantíssimo que o Vasco anuncie essas contratações e que todos esses jogadores já possam estar disponíveis para o nosso time aí, para o nosso treinador, a partir do jogo contra o Cruzeiro, né, que é a rodada após a próxima contra o Botafogo. Beleza, rapaziada? Antes de terminar o vídeo, mais uma vez, peço para você se inscrever lá embaixo no canal, caso você ainda não esteja inscrito, e peço também para você não esquecer de deixar aquele joinha, deixar aquele like para dar aquela moral aqui para o nosso trabalho. Beleza? Grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!